Ninguém fala isso sobre tristeza, mas é real. Você já ficou triste sem um motivo aparente e depois passou a se perguntar: será que eu estou com algum problema? Talvez você tenha pensado: será que eu estou com depressão? Será que eu estou ficando doente? Se isso já aconteceu com você, presta muita atenção no que eu vou te falar hoje. Porque o problema não é a tristeza, mas a maneira como você aprendeu a lidar com o seu sentimento e com você. E quando o sentimento vira sintoma de transtorno, a pessoa passa a se ver como um defeito. Mas existe um erro aqui. Enquanto você não entender esse erro, você vai continuar lutando contra você mesmo. Então, fica comigo. Olá, eu sou Alexandre Quirino, psicólogo, autor do e-book Segredos da Saúde Mental, e há mais de 14 anos acompanhando pessoas, eu tenho percebido cada vez mais que as pessoas não estão se vendo como pessoas normais. Elas estão se vendo como um defeito. Como se qualquer sintoma fosse um sinal de que as coisas não estão funcionando bem dentro dela. E a relação com ela mesma e com a própria mente vira uma batalha constante. E nesse vídeo eu quero te mostrar uma distinção muito importante que quase ninguém faz. A diferença entre um sentimento que faz parte da condição humana e um rótulo que transforma esse sentimento em identidade. Eu vou te mostrar como essa linha ficou cada vez mais confusa e como o medo de ficar doente aumenta ainda mais o seu sofrimento. Porque aqui acontece algo perigoso. Você passa a desconfiar da sua própria humanidade. Imagine uma cena simples. Uma pessoa perde um ente querido, perde um emprego, um relacionamento termina, ou um plano de vida que não dá certo. Qualquer pessoa ficaria triste, não é verdade? Até porque isso é completamente humano. Mas, infelizmente, hoje, tristeza não é só mais um sentimento. Ele passou a ser um sinal de transtorno. A tristeza deixou de ser uma experiência puramente humana e virou possível defeito da mente. E aí começa toda a confusão. Hoje, sentir virou sinal de alerta. Tristeza virou sintoma, cansaço virou diagnóstico, oscilação virou problema. E com isso, pouco a pouco você passa a aprender que se eu estou triste, se estou sentindo essa angústia, se estou sentindo tudo isso, tem algo de errado comigo. Então, você passa a procurar nome para o que você está sentindo. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta simples. É possível viver sem ficar triste? Se alguém perde algo, fica frustrado, se cansa, se decepciona, isso é sinal de transtorno ou é algo puramente humano? Isso é puramente humano. Mas, como vivemos numa sociedade que sempre prega a vitalidade, a felicidade, a produtividade constante, qualquer coisa que faça você não estar funcionando assim é visto como um problema. Então, antes de prosseguirmos, eu quero trazer uma distinção importante. A distinção entre sentimento e emoção. Mas a ideia aqui não é aprofundar, de fato, o conceito de sentimento e emoção, mas apenas te apresentar que existe uma diferença entre emoção e sentimento. Quando eu me refiro à emoção tristeza, eu estou me referindo à reação imediata, ou seja, aconteceu alguma coisa e aquilo me fez ficar triste. Por outro lado, tem o sentimento. E o sentimento é a interpretação que eu faço ao longo do tempo a partir dessa emoção. E é por isso que muitas vezes você se vê triste sem um motivo aparente. Porque, na verdade, essa tristeza que você está sentindo está relacionada com o sentimento. E aí você precisa entender o que na tua vida você está alimentando que faz você ficar triste. Entender isso vai mudar completamente a maneira como você se vê. Então, você vai entender que aquilo que você está sentindo, que aparentemente não tem nenhum motivo, na verdade, tem algo dentro de você que está te movendo, te levando a sentir assim. Então, emoção é reação e sentimento é a interpretação prolongada que você faz dessa emoção. Eu vou falar de forma profunda sobre sentimento e tristeza em outros vídeos, porque isso é fundamental para você entender como você funciona. Então, quero já te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque entender como você funciona, os seus sentimentos, é fundamental para parar de transformar experiência humana em rótulos. Agora, volta aqui comigo. Lembra de algo que deu errado na sua vida? Algo que você queria muito, mas não aconteceu. Naturalmente, você provavelmente ficou triste. Essa tristeza deveria cumprir um papel. Ela deveria fazer você desacelerar, refletir, reorganizar internamente, entender o que estava sendo ferido em você. Mas hoje, a maioria das pessoas fazem outra coisa. Elas pensam: eu não posso ficar triste. Isso não é normal, eu preciso tirar isso de mim.
Então começa uma corrida desenfreada para eliminar isso. Então a pessoa se distrai, se culpa, se compara, finge que está tudo bem e busca soluções imediatas para parar de ficar triste. Mas nesse simples processo, que aparentemente não tem nenhum problema, acontece algo perigoso. A tristeza que poderia ser passageira vira um sofrimento prolongado. Mas não porque essa tristeza é um transtorno, mas porque ela não teve o espaço suficiente para cumprir o papel dela. Tristeza é um sentimento pedindo espaço, pedindo compreensão. E quando a gente não compreende os nossos sentimentos, a gente busca eliminar esses sentimentos da nossa vida. Deixa eu te dar um aviso. Durante esses 14 anos acompanhando as pessoas, eu tenho percebido cada vez mais essa distorção. Não só em relação aos sentimentos, mas sobre o sofrimento humano, sobre a mente humana. Foi justamente observando isso que eu escrevi Os Segredos da Saúde Mental. E também criei esse canal para ajudar a você a se ver como um ser humano. E não como um defeito. Se você tiver interesse de entender sobre os seus sentimentos, pensamentos, sobre a sua mente, vou deixar o link na descrição. Talvez você esteja assustado com algo que é humano. Talvez você esteja tentando apagar algo que precisa ser escutado. Tristeza não é defeito, é uma linguagem emocional. E como linguagem é fundamental compreender o que está sendo dito. Mas aqui vem um ponto importante. Muita gente vive tentando controlar tudo o que sente, tudo o que pensa. Muita gente busca eliminar qualquer desconforto, evitar qualquer dor, mas elas não entendem que elas estão fazendo algo perigoso com elas mesmas. E diante disso, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre como a tentativa de anestesiar o sofrimento faz você sofrer ainda mais. Entenda uma coisa, você não é frágil por sentir, você é humano, e humano sente. A diferença está como você lida com o que você sente. E os sentimentos não são para ser controlados, eliminados, são para ser entendidos. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa os sininhos para não perder os próximos vídeos. Porque aqui a gente aprende a diferenciar sentimento de rótulo e entender qual é a função dos sentimentos na nossa vida. Aqui eu te ajudo a se entender de forma profunda e a se tratar com humanidade. Então, te aguardo no próximo vídeo.